Eu nunca vou esquecer do dia em que minha vida mudou completamente. Foi numa terça-feira comum, dessas que a gente acha que vai ser igual a todas as outras. Eu tinha acabado de fechar um negócio grande de gado, estava me sentindo no topo do mundo e resolvi parar naquele café no centro da cidade para tomar um expresso antes de voltar para a fazenda. Eu sou fazendeiro, tenho 33 anos e posso dizer sem medo que Deus me abençoou financeiramente. Herdei terras do meu avô, multipliquei os negócios e hoje sou dono de uma das maiores propriedades rurais da região. Mas naquele dia, quando entrei no Café Aroma e vi aquela mulher pela primeira vez, percebi que todo o meu dinheiro não valia nada perto do que eu estava prestes a sentir. Ela estava atrás do balcão, conferindo uns papéis com aquela concentração de quem leva o trabalho a sério. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, uniforme impecável e uns olhos. Meu Deus! Uns olhos castanhos que pareciam carregar o peso do mundo. Ela tinha 28 anos, eu descobri depois. Mas naquele momento só consegui notar como ela era bonita de um jeito diferente. Não era aquela beleza de revista, sabe? Era uma beleza verdadeira, daquelas que vem de dentro. Boa tarde, seja bem-vindo ao Café Aroma. Ela disse com um sorriso profissional, mas cansado. O que vai querer? Um expresso duplo, por favor, respondi, tentando não parecer um bobo apaixonado à primeira vista. Pode deixar, são R$6. Paguei e fui sentar numa mesinha perto da janela. Mas meus olhos não conseguiam parar de voltar para ela. Tinha algo naquela mulher que me puxava, uma força invisível. E então eu reparei no crachá. Ana Clara, gerente. Ela não era só uma atendente, ela comandava aquele lugar. E fazia isso com uma elegância natural que me impressionou. Comecei a frequentar o café todos os dias. Sempre no mesmo horário, sempre pedindo a mesma coisa. E aos poucos, muito devagar, fomos trocando algumas palavras além do boa tarde e obrigado. Ana Clara era educada, simpática, mas mantinha uma distância respeitosa. Ela não era daquelas que ficava puxando conversa com o cliente, e eu admirava isso. Foi numa sexta-feira, depois de quase um mês frequentando o café, que tudo começou a mudar. Um cliente, um sujeito arrogante de terno caro, estava destratando uma funcionária nova por causa de um pedido errado. Ana Clara se aproximou com firmeza. Senhor, vou pedir que o senhor abaixe o tom. Foi um erro, já estamos corrigindo. Você não sabe com quem está falando? O homem berrou. Eu conheço o dono dessa rede, vou fazer você perder esse empreguinho. Eu não aguentei. Levantei da mesa e fui até lá. O senhor está incomodando todo mundo aqui, falei, colocando a mão no ombro dele. Sugiro que se retire. O cara me olhou de cima a baixo, viu que eu não estava para brincadeira, resmungou alguma coisa e saiu. Ana Clara me olhou com uma mistura de surpresa e algo que parecia gratidão. Obrigada, mas eu sei me defender, ela disse, mas havia um sorriso suave nos lábios dela. Eu sei que sabe, respondi. Mas não custa ter reforço, né? A partir daquele dia, nossas conversas ficaram diferentes, mais longas, mais pessoais. Ela me contou que tinha estudado muito para chegar onde estava, que fazia faculdade de administração à noite, que tinha sonhos grandes, e eu fui me apaixonando por cada palavra, por cada gesto, por cada olhar cansado, mas determinado. Uma tarde, tomei coragem e convidei. Ana Clara, você quer jantar comigo um dia desses? Ela ficou sem jeito, mexeu nos papéis do balcão. Eu agradeço o convite, mas eu não posso. Tenho compromissos. Que tal um café, então? Depois do seu expediente? Insisti. Olha, é que... Ela respirou fundo. Eu cuido do meu pai. Ele precisa de mim todas as noites. Foi a primeira vez que ela mencionou o pai. E naquela frase curta, eu senti que havia uma história enorme por trás. Seu pai está doente? Perguntei com cuidado. Ele é cadeirante. Ela respondeu baixinho, como se aquilo doesse para falar. É só eu e ele. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela completou. Desculpa, eu não gosto de falar sobre isso. Obrigada pelo convite, mas eu realmente não posso. E mudou de assunto rapidamente, voltando ao profissionalismo de sempre. Mas eu tinha visto a dor nos olhos dela e meu coração ficou apertado. Dias depois, numa conversa entre um pedido e outro,
Ana Clara me contou mais. Me contou que tinha conseguido um emprego excelente como gerente aqui no Mato Grosso do Sul, que tinha ligado para a família toda animada para dar a notícia e que ninguém tinha comemorado com ela. Ninguém. Minha mãe desligou na minha cara. Ela disse com a voz embargada. Minha irmã disse que eu estava abandonando a família. Mas eu precisava dessa oportunidade, sabe? Eu tinha estudado tanto. E então ela me contou o dia mais difícil da vida dela. O dia que ela voltou para casa e encontrou o pai sozinho na cadeira de rodas, com um bilhete em cima da mesa. A mãe e a irmã tinham ido embora. Simplesmente foram embora e deixaram um recado frio. Se você quer ir, leva ele. Se não quiser, coloca num asilo. Eu caí no chão chorando. Ana Clara contou. E eu vi as lágrimas nos olhos dela enquanto trabalhava. Chorei tanto que nem sei como consegui me levantar. Meu pai estava me olhando, em silêncio. E eu vi nos olhos dele que ele já sabia. Ele já sabia que tinha sido abandonado. Ela limpou a lágrima rapidamente. Olhou em volta para ver se alguém tinha notado. Eu liguei para a empresa e disse que precisava trazer meu pai. Eles aceitaram. Arrumei uma kitnet pequenininha, trouxe ele e encontrei Dona Irene, uma senhora muito boa que cuida dele no horário que eu estou aqui. Eu pago o que posso, não é muito, mas ela é um anjo. E sua mãe, sua irmã? Perguntei, sentindo raiva de pessoas que eu nem conhecia. Nunca mais falei com elas. Ana Clara disse, e havia firmeza naquela voz. O que elas fizeram com meu pai foi imperdoável. Ele trabalhou a vida inteira, foi peão de fazenda, se quebrou todo para dar o melhor para aquela família. E quando ele ficou cadeirante, foi largado como um cachorro velho. Naquele momento eu soube que aquela mulher era especial, que eu tinha encontrado alguém raro nesse mundo. Alguém que não desiste, que não abandona, que luta mesmo quando tudo está contra. E eu também soube que estava completamente apaixonado por Ana Clara. Antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de que cidade você está me ouvindo e como você está se sentindo hoje. Eu gosto de saber quem está do outro lado, ouvindo essa história que mudou minha vida para sempre. Porque o que vem agora é quando tudo começa a ficar mais intenso. Depois daquele dia, eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse Ana Clara. Acordava pensando nela. Passava o dia inteiro na fazenda tentando me concentrar nos negócios. Mas minha cabeça estava sempre naquele café, naqueles olhos cansados, mas cheios de luta. Eu comecei a ir ao Café Aroma todos os dias, sempre no mesmo horário da tarde, quando o movimento diminuía um pouco. Ana Clara já me reconhecia de longe e preparava meu expresso antes mesmo de eu pedir. Aquilo me fazia sorrir feito um adolescente apaixonado. Você vai acabar virando sócio daqui de tanto vir, ela brincou um dia, e eu vi um sorriso genuíno no rosto dela. Não seria má ideia, respondi. O café é bom, mas a gerente é melhor ainda. Ela ficou corada, desviou o olhar, mas eu vi que tinha gostado. Ana Clara não era acostumada com elogios, isso era claro. E quanto mais eu a conhecia, mais eu percebia o quanto ela era incrível. Ela administrava aquele café com uma competência impressionante. Conhecia cada funcionário pelo nome, sabia exatamente quando estava faltando o produto, resolvia problemas com uma calma que eu admirava. E ainda estudava à noite, fazia trabalhos da faculdade na hora do intervalo, vivia com um livro na bolsa. Um dia, deixei uma gorjeta generosa na mesa. R$ 50. Ana Clara veio correndo atrás de mim. Você esqueceu seu dinheiro, ela disse, estendendo as notas. Não esqueci não, é para você, respondi. Eu não aceito, ela falou, firme. Eu trabalho pelo meu salário, não preciso de esmola. Não é esmola, Ana Clara, é reconhecimento pelo bom atendimento. Eu sei o que é, ela respondeu, e havia orgulho naquela voz. E eu não quero, guarda seu dinheiro. Ela colocou as notas na minha mão e voltou para o balcão. E sabe o que eu senti? Respeito. Um respeito enorme por aquela mulher que não se vendia, que não baixava a cabeça, que tinha dignidade mesmo quando a vida era dura. As semanas foram passando e nossas conversas ficaram mais profundas. Ela me contou sobre o pai, seu Joaquim, sobre como ele tinha sido forte a vida toda e como doía vê-lo daquele jeito. Me contou sobre os sonhos dela de um dia ter o próprio negócio, de dar uma vida melhor para o pai,
de provar para a família que a tinha abandonado, que ela tinha feito a escolha certa. Eu ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. E era. Para mim, era. Até que numa sexta-feira, ela chegou no café diferente. Estava séria, tensa. Quando fui pedir meu café, ela mal olhou para mim. "Tudo bem, Ana Clara?" perguntei. "Tudo." Ela respondeu seco, sem me encarar. Eu fiquei preocupado. Sentei na minha mesa de sempre e fiquei observando. Foi quando ela apareceu. Marcela. Minha ex-noiva entrou no café como se fosse dona do lugar, com aquele jeito arrogante que eu tinha aprendido a detestar. Ela vinha de uma família de fazendeiros ricos. Nossas famílias tinham arranjado nosso noivado quando éramos mais novos. Mas eu tinha terminado tudo faz 2 anos porque não amava aquela mulher. Nunca amei. "Oi, amor", Marcela disse alto, para todo mundo ouvir. E veio direto para minha mesa. "Que surpresa te encontrar aqui nesse lugar. Simples." "Marcela, o que você quer?" Falei, já impaciente. "Quero conversar com você, ora. Faz tempo que a gente não se vê." Ela se sentou sem ser convidada. "Minha mãe me contou que você anda meio sumido, sempre nesse café aqui." Ela olhou em volta com desdém, e então seus olhos pararam em Ana Clara. "Entendo o motivo agora", disse com um sorriso maldoso. "Mas você sabe que isso não tem futuro, né? Você e eu, a gente é do mesmo mundo. Faz sentido. Nós terminamos, Marcela. Faz 2 anos. E não tem futuro nenhum. Nunca vai ter." Respondi firme. "Agora, por favor, me deixe em paz." "Você vai se arrepender", ela disse, levantando. "Você vai perceber que está desperdiçando seu tempo com..." Ela olhou para Ana Clara com desprezo. "Com gente que não é do nosso nível." Eu levantei também, já perdendo a paciência. "Sai daqui, Marcela." Agora. Ela riu, deu uma última olhada para Ana Clara e saiu rebolando, como se tivesse ganhado alguma coisa. Mas eu sabia que tinha perdido. Olhei para Ana Clara e vi que ela tinha presenciado tudo. Seus olhos estavam marejados, mas ela mantinha a postura. Fui até o balcão. "Ana Clara, esquece o que ela disse. Ela não é ninguém para mim." "Não é da minha conta", ela respondeu, profissional. "Vai querer mais alguma coisa?" "Eu quero que você jante comigo. Amanhã", falei, decidido. "Por favor." Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse pesando as consequências. "Eu não posso deixar meu pai sozinho. Então vamos fazer diferente", eu disse. E a ideia veio na hora. "Que tal se vocês dois, você e seu pai, visitarem minha fazenda no domingo? Eu passo para buscar vocês de manhã. Seu pai já trabalhou em fazenda, não foi? Acho que ele ia gostar de ver a minha." Ana Clara ficou em silêncio, surpresa com o convite. "Eu... não sei. Por favor", insisti. "Só um dia. Sem compromisso, sem pressão. Só uma visita." Ela olhou para os lados, para os funcionários, para os clientes. Suspirou. "Deixa eu pensar." Mas eu vi nos olhos dela que ela queria dizer sim. 2 dias depois, no sábado, ela me ligou. Era a primeira vez que ouvia a voz dela pelo telefone, e meu coração acelerou. "Alô? Oi. Sou eu, Ana Clara. Você deu seu número para a Juliana, a atendente." "Dei sim. E então?" Eu conversei com meu pai. Ele ficou muito animado com a ideia de visitar uma fazenda. Então, a gente aceita o convite." Eu sorri tanto que meu rosto doeu. "Que ótimo. Passo aí às 9 da manhã, pode ser?" "Pode. A gente vai estar pronto." Ela ia desligar, mas eu falei rápido. "Ana Clara?" "Sim? Obrigado por aceitar. Eu prometo que vai ser um dia bom." Houve uma pausa. "Eu espero que sim", ela disse baixinho e desligou. Passei o sábado inteiro arrumando a fazenda, deixando tudo perfeito. Pedi para os funcionários prepararem um almoço especial. Separei um cavalo manso, verifiquei se todos os caminhos estavam acessíveis para a cadeira de rodas do seu Joaquim. Quando chegou o domingo, eu estava mais nervoso do que em qualquer negócio importante que já tinha fechado. Porque aquilo não era negócio, era a minha vida, era meu coração na linha. Se essa história já está mexendo com você, fica comigo, porque o que vem depois muda ainda mais o rumo da minha vida. Cheguei na kitnet às 9 em ponto daquele domingo. Era um prédio antigo num bairro simples, mas tudo bem cuidado.
Subi os 3 lances de escada até a porta deles, respirei fundo e bati. Quem abriu foi uma senhora de uns 60 anos, baixinha, sorriso largo. O senhor deve ser o rapaz da fazenda. Entra, entra. Sou Dona Irene. Prazer, Dona Irene. Cumprimentei. Eu sou o Gabriel. Ana Clara apareceu do quarto. Estava linda, de um vestido simples florido, o cabelo solto pela primeira vez desde que eu a conhecia. Fiquei sem palavras por um segundo. Bom dia, ela disse, tímida. Meu pai já está pronto, só falta eu pegar a bolsa. Foi quando eu vi seu Joaquim. Ele estava na cadeira de rodas perto da janela, com uma camisa xadrez bem passada, o cabelo penteado com capricho. Devia ter uns 55 anos, mas aparentava mais. O rosto marcado pelo sol e pelo trabalho duro, as mãos calejadas, mas os olhos tinham a mesma força dos olhos da filha. Bom dia, seu Joaquim. Cumprimentei, estendendo a mão. Prazer em conhecer o senhor. O prazer é meu, rapaz. Ele apertou minha mão com força. Minha filha falou muito do senhor. Obrigado pelo convite. Imagina, vai ser uma honra mostrar a fazenda para o senhor. Dona Irene veio com um sorriso maroto. Ah, que dia lindo. Ana Clara, minha filha, você aproveita, tá? Essa menina só vive trabalhando, só vive cuidando dos outros. Merece um dia de descanso. Ana Clara ficou vermelha. Dona Irene, para com isso. Tá bom? A senhora riu. Vão logo antes que eu encha mais a paciência de vocês. Desci primeiro, depois subi de novo com um funcionário da fazenda que eu tinha trazido para ajudar. Carregamos seu Joaquim até a caminhonete, instalamos a cadeira com todo cuidado. Ana Clara observava tudo com atenção, como se estivesse medindo se ela podia confiar em mim. A viagem até a fazenda durou 40 minutos. Eu ia conversando com seu Joaquim, perguntando sobre o tempo que ele tinha trabalhado em fazendas, sobre a lida com gado, sobre a vida no campo. Os olhos dele brilhavam conforme ia falando, e eu via que ele tinha saudade daquele mundo. Eu era bom no laço, ele contou. Nos rodeios, ninguém me ganhava. Até que veio o acidente. O que aconteceu se o senhor não se importa de contar? Um touro bravo, ele disse, simples. Me pegou de jeito, a coluna não aguentou. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Pelo menos eu vivi meus anos bons. Ana Clara, que estava em silêncio até então, segurou a mão do pai. O senhor ainda é bom no laço? Ela disse baixinho. Só mudou de arena. Quando a fazenda apareceu no horizonte, eu vi a reação deles. A casa grande, branca, com janelas de madeira, os pastos verdes se estendendo até onde a vista alcançava, o gado pastando tranquilo, os cavalos no cercado. Meu Deus do céu, seu Joaquim murmurou. Isso é um pedaço do paraíso. Ana Clara não disse nada, mas eu vi lágrimas nos olhos dela. Passamos o dia inteiro mostrando tudo. Levei seu Joaquim até o cercado dos cavalos. Apresentei cada um pelo nome. Tinha um cavalo velho, o Trovão, manso como um cachorro, e eu deixei seu Joaquim fazer carinho nele. O homem chorou. Chorou feito criança, passando a mão na crina do animal, e Ana Clara chorou junto. Fazia 20 anos que eu não tocava num cavalo. Seu Joaquim disse entre soluços. 20 anos. Eu senti um aperto no peito. Como era possível que um homem que tinha dado tanto para a vida, que tinha trabalhado tanto, estivesse há 20 anos sem poder tocar num cavalo? Almoçamos na varanda da casa, com vista para o pasto. Dona Lourdes, minha cozinheira, tinha feito uma comida maravilhosa. Arroz carreteiro, farofa, vinagrete, coração de galinha. Comida de fazenda, simples mas feita com amor. Isso aqui está uma delícia, seu Joaquim elogiou. Fazia tempo que eu não comia uma comida assim. O senhor é sempre bem-vindo aqui, eu disse. E era verdade. Depois do almoço, Ana Clara e eu fomos caminhar até uma mangueira enorme que tinha no meio do pasto. Era o meu lugar preferido na fazenda, onde eu ia quando precisava pensar. Sentamos na sombra, em silêncio por um tempo. Era um silêncio confortável, daqueles que não precisa ser preenchido com palavras. Até que ela falou: Obrigada por hoje. Meu pai está feliz de um jeito que eu não via há anos. Não precisa agradecer. Eu que agradeço por vocês terem vindo. Por que você fez isso? Ela perguntou me olhando. Por que você está sendo tão gentil com a gente? Eu respirei fundo,
Era a hora da verdade. Porque eu nunca conheci alguém como você, Ana Clara. Porque quando eu olho para você, eu vejo força, dignidade, amor verdadeiro. Porque você me faz querer ser um homem melhor. E por quê? Porque eu estou apaixonado por você. Ela arregalou os olhos, ficou sem palavras. Gabriel, Você não precisa dizer nada agora, eu interrompi. Eu só queria que você soubesse. Ana Clara começou a chorar. Não era um choro de tristeza, era um choro de emoção, de alívio, de algo contido há muito tempo. Eu não me sinto forte, ela disse entre lágrimas. Eu me sinto cansada. Tem noites que eu não durmo pensando em como vou pagar as contas, em como vou cuidar do meu pai, em como vou terminar a faculdade. Tem dias que eu penso em desistir de tudo. Eu não sou essa guerreira que você acha que eu sou. Eu segurei a mão dela. Você é sim. Guerreiro não é quem não cai, Ana Clara. Guerreiro é quem cai e levanta todos os dias. E você levanta. Sempre. Ela me olhou fundo nos olhos e ali, debaixo daquela mangueira, algo mudou entre nós. Algo se conectou de um jeito que não tinha volta. Foi quando escutamos o barulho de um carro chegando. Me levantei para ver quem era e meu coração gelou. Era Marcela, e ela não estava sozinha. Minha mãe estava com ela. Que diabos? Murmurei. Ana Clara se levantou também, limpando o rosto rapidamente. O que foi? Minha ex-noiva e minha mãe. Elas desceram do carro e vieram direto na nossa direção. Minha mãe, Dona Helena, era uma mulher elegante, mas dura, sempre preocupada com aparências e status. E Marcela estava com aquele sorriso falso que eu detestava. Gabriel, que surpresa te encontrar aqui, Marcela disse, como se a fazenda não fosse minha. Eu e Dona Helena estávamos visitando e resolvemos dar uma passadinha. Minha mãe olhou para Ana Clara de cima a baixo, sem nem tentar disfarçar o desdém. Gabriel, você não vai apresentar sua amiga? Mãe, essa é Ana Clara. Ana Clara, minha mãe, Dona Helena. Ana Clara estendeu a mão educadamente. Prazer, Dona Helena. Minha mãe apertou a mão dela com desdém, como se estivesse tocando algo sujo. Prazer. E o que você faz da vida, querida? Eu sou gerente de um café na cidade. E estudante de administração. Que interessante, Marcela disse com sarcasmo. Gerente de café. Que fofo. Eu estava vendo vermelho. Chega, Marcela. Vocês não foram convidadas. Sugeriu que saiam. Gabriel! Minha mãe me repreendeu. Que jeito é esse de falar? O jeito de quem está cansado de gente metida e sem educação, respondi. Ana Clara tocou meu braço. Gabriel, não precisa... Precisa sim, eu falei firme. Ninguém vai desrespeitar você. Marcela riu alto, uma risada cruel. Ah, que bonitinho! O fazendeiro defendendo a pobrezinha. Mas você sabe que isso não vai dar certo, né, Gabriel? Você e ela são de mundos diferentes. Você é um Andrade. Ela é... Bem, ela é ninguém. Ana Clara ficou pálida. Ela se virou e começou a caminhar de volta para a casa, rápido. Eu fui atrás. Ana Clara, espera. Me leva embora. Ela disse sem me olhar. Por favor, me leva embora agora. Não vai embora assim. Não deixa essas víboras vencerem. Elas já venceram, ela respondeu. E estava chorando de novo. Elas têm razão. Eu não pertenço a esse mundo. Eu não pertenço à sua vida. Para de falar isso. Eu segurei o braço dela, fiz ela me encarar. Você pertence sim. Você pertence porque eu escolho você. Porque você é mais real, mais verdadeira do que qualquer pessoa que eu conheço. Ela me olhou com aqueles olhos molhados de lágrima. E ali, com minha mãe e Marcela assistindo de longe, eu fiz o que meu coração estava pedindo há semanas. Eu beijei Ana Clara. Foi um beijo molhado de lágrimas, cheio de verdade, cheio de tudo que eu estava sentindo. E quando nos separamos, ela estava me olhando diferente. Estava me olhando como se tivesse acabado de entender algo muito importante. Vamos embora, eu disse. Mas não por causa delas, porque eu quero te levar num lugar. E ali, na estrada de terra que saía da fazenda, com o sol começando a se pôr, eu e Ana Clara começamos algo que ia mudar nossas vidas para sempre.
A semana depois daquele domingo foi a mais estranha da minha vida. Eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse aquele beijo. Aquele momento debaixo da mangueira. A sensação da mão de Ana Clara na minha. Mas ela tinha pedido um tempo. Disse que precisava processar tudo, entender o que estava acontecendo. Gabriel, isso é grande demais, ela tinha dito quando a deixei na kitnet. Você tem uma vida, uma família, expectativas. E eu tenho meu pai, minhas responsabilidades, minha luta. Eu preciso pensar. Eu respeitei, mas foi o tempo mais longo da minha vida. Voltei ao café na quarta-feira. Meu coração estava batendo descompassado quando entrei. Ana Clara estava no balcão, conversando com uma funcionária. Quando me viu, seus olhos brilharam e eu soube. Soube que ela tinha sentido a mesma coisa que eu. Oi, ela disse quando me aproximei. Oi, você está bem? Estou, ela respondeu, e havia um sorriso tímido ali. Você quer o de sempre? Eu quero conversar com você, quando você puder. Ela olhou em volta, conferiu o movimento. Eu tenho uma pausa daqui a 15 minutos. Tem uma pracinha do lado. Podemos conversar lá? 15 minutos nunca passaram tão devagar. Quando Ana Clara finalmente saiu, ela tinha tirado o avental do trabalho e soltado o cabelo. Fomos até a pracinha, sentamos num banco à sombra. Eu pensei muito sobre tudo, ela começou. Sobre você, sobre nós, sobre o que aconteceu no domingo. E eu estou com medo, ela confessou. Medo de me machucar, medo de machucar você, medo de que isso tudo seja grande demais para mim. Ana Clara, olha para mim, pedi, e ela olhou. Eu não vou mentir e dizer que vai ser fácil. Minha família é complicada, minha ex-noiva é uma pessoa difícil e tem muita coisa contra a gente. Mas eu nunca senti pelo que eu sinto por você. E se você me der uma chance, eu prometo que vou lutar. Vou lutar por nós. Ela ficou em silêncio por um tempo, só me olhando. Então, devagar, ela colocou a mão sobre a minha. Eu também nunca senti isso, ela disse baixinho. E eu também estou disposta a lutar. Começamos a namorar, mas foi um namoro escondido, discreto. Ela não queria alarde, não queria que os clientes do café soubessem, não queria exposição, e eu respeitava isso. Nossos encontros eram simples, mas eram tudo para mim. Jantares na kitnet, onde seu Joaquim me recebia como filho, me ensinando sobre a vida enquanto Dona Irene fazia comentários engraçados. Passeios de carro pelas estradas de terra, onde Ana Clara relaxava e me contava seus sonhos. Conversas de madrugada por mensagem, quando ela terminava de estudar e eu ainda estava acordado pensando nela. Foram os 3 meses mais felizes da minha vida. Conheci cada detalhe da vida dela. As contas contadas no fim do mês, os planos para o futuro, o jeito carinhoso como ela cuidava do pai. Ela preparava as refeições dele com tanto amor, dava banho nele com tanta dignidade, conversava com ele sobre tudo como se ele fosse seu melhor amigo. Meu pai é meu herói, ela me disse uma noite enquanto lavava a louça do jantar. Ele nunca reclamou, sabe? Nunca culpou ninguém. Só agradece por estar vivo, por me ter por perto. Eu aprendi tudo com ele. E eu me apaixonava mais a cada dia. Mas o mundo lá fora não tinha esquecido de nós. Marcela, minha ex-noiva, tinha começado uma campanha silenciosa contra Ana Clara. Ela espalhava boatos pela cidade, insinuava para as amigas que Ana Clara era interesseira, que estava comigo por causa do dinheiro. Aquela menina do café está usando o Gabriel. Eu ouvi ela dizer num restaurante onde eu tinha ido com um cliente. Coitado, ele não percebe que está sendo enganado. Os boatos chegaram até o café. Clientes começaram a comentar, a olhar Ana Clara diferente. Alguns deixaram de frequentar o lugar, outros faziam perguntas indiscretas. É verdade que você está namorando aquele fazendeiro rico? Uma cliente perguntou alto para todo mundo ouvir. Que sorte a sua, hein? Ana Clara mantinha a cabeça erguida, respondia com educação, mas eu via o quanto aquilo a machucava. Ela chegava em casa exausta, não só do trabalho, mas da pressão de estar sendo julgada o tempo todo. Mas o pior ainda estava por vir. Numa quinta-feira à tarde, minha mãe apareceu no Café Aroma. Eu não estava lá, estava na fazenda resolvendo problemas com um fornecedor. Se eu estivesse, teria impedido o que aconteceu. Dona Helena entrou no café como se fosse dona do lugar.
Foi direto até o balcão, onde Ana Clara estava atendendo um cliente. Você é Ana Clara, não é? Minha mãe disse alto, fazendo todo mundo parar para ver. Sim, senhora. Posso ajudá-la em alguma coisa? Ana Clara respondeu, profissional como sempre. Pode sim. Pode parar de destruir a vida do meu filho. O café inteiro ficou em silêncio. Ana Clara ficou pálida. Com licença? Você me ouviu bem. Minha mãe continuou, implacável. Eu sei o que você está fazendo. Sei que está se aproveitando do Gabriel, do bom coração dele. Mas isso vai acabar. Pessoas como você não pertencem ao nosso mundo. Dona Helena, com todo respeito, a senhora não sabe nada sobre mim. Ana Clara disse, e eu sei o quanto custou para ela manter a voz firme. Eu sei que você é uma oportunista. Uma aproveitadora que viu um homem rico e se agarrou nele. Meu filho merece alguém do nível dele, não uma gerente de café que mal consegue pagar as próprias contas. Ana Clara estava tremendo, mas não chorou. Não ali, na frente de todo mundo. Eu vou ter que pedir que a senhora se retire. Ela disse com uma dignidade que me partiu o coração quando eu soube da história. A senhora está perturbando meus clientes. Eu vou sair. Mas pensa bem no que eu disse. Você nunca vai ser aceita. Nunca vai ser boa o suficiente. E quanto mais você insistir, mais você vai fazer meu filho sofrer. Minha mãe saiu, deixando Ana Clara destruída no meio do café, com dezenas de olhos curiosos sobre ela. Eu só fiquei sabendo horas depois, quando voltei para a cidade. Ana Clara me ligou chorando, mal conseguindo falar. Corri até a kitnet dela. Quando cheguei, ela estava sentada no chão da sala, abraçada com seu Joaquim, que estava na cadeira de rodas tentando confortá-la. Dona Irene estava fazendo chá com cara de quem queria matar alguém. O que minha mãe fez? Perguntei, já sabendo que era ruim. Ana Clara me contou tudo, cada palavra, cada humilhação, cada olhar de dó dos clientes. Eu senti uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Eu vou falar com ela, eu disse. Vou fazer ela se retratar, vou. Não. Ana Clara me interrompeu. Não adianta. Ela tem razão. Como assim tem razão? Ela não tem razão nenhuma. Tem sim, Gabriel. Ela disse e estava cansada. Tão cansada. Eu nunca vou ser aceita no seu mundo. Sua família nunca vai me respeitar. E eu não aguento mais ser humilhada, ser julgada, ser chamada de interesseira quando tudo que eu fiz a vida inteira foi trabalhar e cuidar do meu pai. Ana Clara, por favor. Eu preciso de um tempo, ela disse. Preciso pensar se eu aguento isso, se vale a pena. Aquelas palavras me destruíram. Mas eu sabia que não podia pressioná-la. Não depois de tudo que ela tinha passado. Tudo bem, eu disse, segurando as lágrimas. Toma seu tempo. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Eu escolho você. Todos os dias eu escolho você. Não importa o que minha mãe diga. Não importa o que ninguém diga. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Ela me olhou com aqueles olhos vermelhos de tanto chorar. E se você tiver que escolher entre mim e sua família? Eu nem hesitei. Eu escolho você. E você, o que faria no meu lugar? Você escolheria o amor verdadeiro ou a aprovação da família? Os dias seguintes foram um inferno. Ana Clara tinha me pedido um tempo e eu estava respeitando, mas estava morrendo por dentro. Eu não sabia o que fazer com aquela raiva da minha mãe, com aquela dor de estar longe de quem eu amava. Marquei um almoço com minha mãe. Foi num restaurante caro da cidade, o tipo de lugar que ela adorava. Quando cheguei, ela já estava lá, elegante como sempre, sorrindo para as amigas nas outras mesas. Gabriel, que bom que você veio, ela disse quando me sentei. Eu não vim para conversar amenidades, falei direto. Eu vim falar sobre o que você fez no café. O sorriso dela desapareceu. Ah, então ela veio chorar para você? Ela não chorou para mim, mãe. Ela chorou porque a senhora a humilhou na frente de todo mundo, no trabalho dela. Como a senhora pôde fazer isso? Eu fiz o que uma mãe faz, Gabriel. Protegi meu filho de uma mulher interesseira. Ana Clara não é interesseira. Eu bati na mesa e alguns clientes olharam. Ela é a mulher mais digna, mais trabalhadora que eu já conheci. E eu amo ela. Minha mãe ficou pálida. Amor? Gabriel, você mal conhece essa menina. Ela vem de uma família desestruturada, não tem nada, trabalha num café. O que vocês têm em comum?
A gente tem verdade em comum, respeito. Algo que eu nunca tive com Marcela, por exemplo. Aquela que a senhora tanto quer que eu volte. Marcela é de uma boa família. Ela entende nosso mundo, nossas responsabilidades. Marcela é falsa, interessada e mimada. Eu disse. E se a senhora não parar com isso, se não pedir desculpas para Ana Clara, a senhora vai me perder. Porque eu estou escolhendo ela. Você está falando sério? Minha mãe perguntou incrédula. Nunca falei tão sério na minha vida. Levantei e saí do restaurante, deixando minha mãe sentada sozinha. Eu sabia que tinha acabado de criar uma guerra, mas não me importei. Ana Clara valia qualquer guerra. Passei uma semana tentando dar espaço para ela pensar, mas era impossível ficar longe. Mandava mensagens perguntando como ela estava, se o pai estava bem, se ela precisava de alguma coisa. Ela respondia curta, educada, mas distante. Até que numa noite ela me ligou. Gabriel, você pode vir aqui? É urgente. O coração quase saiu pela boca. Saí da fazenda em disparada. Cheguei na kitnet em tempo recorde. Quando entrei, vi Dona Irene nervosa e seu Joaquim deitado no sofá, pálido, respirando com dificuldade. O que aconteceu? Perguntei. Ele passou mal. Ana Clara disse desesperada. Começou a sentir dor no peito, tá com falta de ar. Eu liguei para o SAMU, mas eles disseram que só tem ambulância disponível daqui a 2 horas. Eu não sei o que fazer. Vamos levá-lo agora, eu disse. Minha caminhonete está embaixo. Carregamos seu Joaquim com cuidado, colocamos ele no banco de trás com Ana Clara segurando. Dirigi o mais rápido que pude até o hospital público. Quando chegamos, a cena era caótica. Corredores lotados, pessoas esperando há horas, médicos e enfermeiros correndo de um lado para o outro. Meu pai teve um AVC. Ana Clara disse para a recepcionista. Por favor, ele precisa de atendimento urgente. Filha, tem gente aqui esperando há 6 horas. A moça respondeu cansada. Vou colocar ele na fila, mas vai demorar. Ele pode morrer esperando. Ana Clara gritou, e era desespero puro. Eu não pensei 2 vezes. Peguei meu celular e liguei para o Dr. Mendes, um amigo da família que tinha um hospital particular na cidade. Roberto, sou eu, Gabriel. Preciso de você. Agora. 20 minutos depois, uma ambulância particular chegou. Transferimos seu Joaquim e fomos direto para o Hospital Santa Casa. Lá, ele foi atendido imediatamente, levado para a UTI, passou por todos os exames. Ana Clara estava em choque, andando de um lado para o outro no corredor, chorando, rezando. Eu segurei ela nos meus braços. Ele vai ficar bem, eu disse. Ele é forte. E se ele não ficar? Ela soluçou. E se eu perder ele, Gabriel? Ele é tudo que eu tenho. Você não vai perder. Confia em mim. Passamos a noite inteira no hospital. Dona Irene chegou de madrugada, trazendo roupas e comida. Por volta das 6 da manhã, o Dr. Mendes saiu da UTI. Ele está estável, disse. Foi um AVC mesmo, mas conseguimos agir rápido. Ele vai precisar ficar internado alguns dias, fazer fisioterapia, mas vai ficar bem. Ana Clara quase desmaiou de alívio. Ela abraçou o médico, me abraçou Dona Irene, chorando de gratidão. Quando finalmente conseguimos ver seu Joaquim, ele estava fraco, mas consciente. Ele segurou a mão da filha. Minha guerreira. Ele murmurou. Não chora não. Pai, eu pensei que ia te perder. Ela disse entre soluços. Não vai me perder não. Eu sou teimoso demais para morrer. Ele olhou para mim. E havia gratidão naquele olhar. Obrigado, rapaz. Você salvou minha vida. O senhor faria o mesmo por mim. Eu disse, e era verdade. Nos dias seguintes, fiquei no hospital com Ana Clara. Ela não saía de perto do pai, só quando os enfermeiros obrigavam. Eu cuidava de tudo, pagava os médicos, os exames, os remédios, a fisioterapia. Ana Clara tentou protestar, mas eu não deixei. Ana Clara, seu pai precisa do melhor tratamento. Deixa eu fazer isso, por favor. Gabriel, isso deve estar custando uma fortuna. E daí? Eu segurei o rosto dela. Seu pai é importante para você, então é importante para mim. Não discute. Ela me olhou com tanto amor que meu coração quase explodiu. Eu te amo. Ela disse pela primeira vez. Eu te amo tanto que dói. Eu também te amo, respondi. E nos beijamos ali, no corredor do hospital, no meio de médicos e enfermeiros passando.
Foi o momento em que eu soube que nada ia nos separar, que eu ia lutar por aquele amor até o fim. Mas eu não sabia que as coisas estavam prestes a ficar muito piores, porque minha família não tinha desistido, e eles tinham um plano. E você, já passou por um momento em que teve que escolher entre o amor e a pressão da família? O que você fez? Seu Joaquim ficou internado por 2 semanas. Foram dias intensos, de altos e baixos, mas ele foi melhorando aos poucos. A fisioterapia estava fazendo efeito. Ele já conseguia mover melhor o braço que tinha ficado mais fraco. E o mais importante, o sorriso dele estava voltando. Ana Clara praticamente morava no hospital. Eu levava comida para ela, trazia roupas limpas, ficava com seu Joaquim quando ela precisava ir ao café resolver alguma coisa. A gente virou uma equipe, uma família. O dono da rede de cafés, o Sr. Arnaldo, tinha dado folga para Ana Clara durante aquele período. Mas eu sabia que isso tinha um preço. Arnaldo era amigo da minha família, frequentava as mesmas festas, os mesmos clubes, e eu tinha certeza de que minha mãe estava pressionando ele. Numa manhã, quando fui buscar café para nós no hospital, recebi uma ligação. Era meu pai. "Gabriel, precisamos conversar", ele disse, com aquela voz séria que eu conhecia desde criança. "Pai, agora não é uma boa hora. É sobre a fazenda e sobre você. É importante." Marcamos para aquela tarde, na fazenda. Deixei Ana Clara com Dona Irene e fui. Meu pai estava na varanda da casa, olhando para os pastos. Ele era um homem de poucas palavras, diferente da minha mãe. Ele tinha construído o império que tínhamos com trabalho duro, mas sempre tinha sido justo. "Senta aqui, filho", ele disse, apontando para a cadeira ao lado. Sentei, esperando o sermão. "Sua mãe está muito perturbada com essa história toda", ele começou. "Ela acha que você está cometendo um erro. E o senhor? O que o senhor acha?" Meu pai ficou em silêncio por um momento. "Eu acho que eu nunca te vi tão vivo quanto você está agora. Seus olhos brilham quando você fala dessa menina. Você sorri de um jeito que eu não via há anos. Eu fiquei surpreso. Não era o que eu esperava ouvir." Mas ele continuou. "Eu também sei que o caminho que você está escolhendo vai ser difícil. Sua mãe não vai aceitar facilmente. A sociedade vai julgar. Vai ter gente que vai te dar as costas. Eu sei, pai, mas eu amo ela. E não é um amor qualquer. É aquele amor que faz você querer ser melhor, que faz você acordar feliz, que faz você acreditar que o mundo pode ser bom." Meu pai sorriu. Seu avô dizia uma coisa que eu nunca esqueci. "Um homem que não luta pelo que ama não merece ter nada." Eu acho que você está lutando, filho, e eu respeito isso. O senhor não vai tentar me convencer a desistir? Não, mas vou te avisar. Sua mãe não vai desistir tão fácil. E ela tem aliados. Ele estava certo. Naquela mesma semana, a pressão aumentou de formas que eu nunca imaginei. Primeiro, Arnaldo ligou para Ana Clara dizendo que precisavam conversar sobre o futuro dela na empresa. Segundo, Marcela apareceu no hospital com uma desculpa esfarrapada de que estava visitando um amigo, mas eu sabia que era para intimidar Ana Clara. Terceiro, e pior, minha mãe foi até o hospital particular e tentou falar com os administradores sobre a conta astronômica que eu estava pagando. Mas eu bloqueei tudo. Falei com o Arnaldo e deixei claro que se ele demitisse Ana Clara, eu nunca mais faria negócio com ele. Expulsei Marcela do hospital pessoalmente e aumentei o limite do meu cartão para ter certeza de que a conta seria paga sem ninguém questionar. Ana Clara percebia a tensão, mas estava tão focada no pai que não tinha energia para brigas. "Gabriel, eu sinto muito por tudo isso", ela disse uma noite quando estávamos sozinhos no quarto do hospital. "Eu nunca quis causar problema entre você e sua família." "Você não causou nada", eu respondi. "Eles que estão causando, e eu não vou deixar eles te machucarem mais." "Mas até quando você vai conseguir segurar?" Ela perguntou com os olhos cheios de preocupação. "Uma hora você vai cansar. Uma hora você vai perceber que seria mais fácil estar com alguém que sua família aceita." Eu segurei o rosto dela com as 2 mãos. "Escuta bem o que eu vou te falar, Ana Clara. Eu não quero fácil. Eu quero verdadeiro. Eu quero você. E não tem família, não tem sociedade, não tem nada nesse mundo que vai me fazer mudar de ideia." Ela começou a chorar, mas era um choro diferente. Era alívio, era gratidão, era amor. "Eu não sei o que eu fiz para merecer você", ela disse.
Você não precisou fazer nada, você só precisou ser você. E ali, naquele quarto de hospital, com o bip das máquinas ao fundo e a luz fria dos corredores, eu pedi Ana Clara em namoro oficialmente. Não, mais que isso, eu pedi ela em compromisso sério. Eu disse que queria construir uma vida com ela, que queria que seu Joaquim fosse meu sogro de verdade, que queria acordar todos os dias ao lado dela. Você está falando de casamento? Ela perguntou, assustada e feliz ao mesmo tempo. Estou falando de para sempre, eu respondi. Mas vou fazer direito. Vou pedir sua mão para seu pai. Vou te dar o anel que você merece. Vou te dar a festa que você sonha. Só preciso que você diga sim. Sim? Ela respondeu sem hesitar. 1000 vezes sim. Nos beijamos e pela primeira vez em semanas eu senti paz. Senti que estávamos no caminho certo. Mas o que eu não sabia é que lá fora uma tempestade estava se formando. Uma tempestade que ia testar nosso amor de um jeito que eu nunca imaginei possível. Porque minha mãe tinha encontrado aliados improváveis. E eles estavam prestes a aparecer na nossa vida da pior forma possível. Seu Joaquim recebeu alta depois de 15 dias. Os médicos disseram que ele tinha se recuperado muito bem, mas precisaria continuar com fisioterapia e remédios. Organizei tudo. Contratei um fisioterapeuta particular para ir até a kitnet 3 vezes por semana. Comprei todos os remédios necessários para 6 meses, até adaptei a kitnet com barras de apoio no banheiro e um colchão hospitalar melhor. Ana Clara protestou, mas seu Joaquim me defendeu. Filha, o rapaz está cuidando da gente porque te ama. Deixa ele fazer isso. Faz parte de querer bem. Ela cedeu, mas eu via que a incomodava. Ela tinha aquele orgulho de quem sempre batalhou sozinha, e aceitar ajuda era difícil para ela. Voltamos à rotina. Ela no café durante o dia, eu na fazenda, e à noite nos encontrávamos na kitnet ou eu a levava para jantar fora. Eram momentos simples, mas eram nossos. Até que uma terça-feira tudo mudou. Eu estava na fazenda quando Ana Clara me ligou, a voz estranha. Gabriel, você pode vir aqui no café? Tem umas pessoas aqui que querem falar comigo. E comigo você também. Quem? É melhor você vir, ela disse e desligou. Meu coração disparou. Saí da fazenda em disparada. Quando cheguei no café, vi um carro conhecido estacionado na frente. Não era o da minha mãe, era pior. Dentro do café, numa mesa no fundo, estavam 3 pessoas. Minha mãe, Dona Helena, com aquela cara de superioridade. E 2 mulheres que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que reconheci pelas fotos que Ana Clara me mostrou. A mãe e a irmã dela, Sônia e Júlia. Ana Clara estava de pé perto do balcão, pálida, tremendo. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. O que está acontecendo aqui? Perguntei, a voz saindo mais dura do que eu pretendia. Gabriel, que bom que você chegou, minha mãe disse com um sorriso falso. Senta aqui conosco. Estávamos tendo uma conversa muito interessante. Eu não vou sentar nada. Alguém me explica o que está acontecendo. Foi quando a mulher mais velha, Sônia, se levantou. Ela era parecida com Ana Clara, mas diferente. Tinha os mesmos olhos, mas vazios. A mesma boca, mas sem o sorriso verdadeiro. Você deve ser o Gabriel, ela disse. Eu sou Sônia, mãe da Ana Clara. E essa é a Júlia, irmã dela. Júlia era mais nova. Devia ter uns 25 anos e estava olhando em volta do café com desdém. Que lugar simples, ela murmurou. O que vocês querem? Ana Clara perguntou, a voz trêmula. Por que vocês estão aqui? Nós viemos pedir perdão, filha, Sônia disse dramaticamente. Viemos dizer que erramos, que fomos cruéis com você e com seu pai. Soubemos que ele passou mal, que ficou internado e nosso coração ficou partido. Vocês souberam como? Eu perguntei, desconfiado. Minha mãe deu um sorriso de canto. Eu contei para elas. Ela disse. Encontrei a Sônia por acaso numa loja e, conversando, descobrimos que ela é mãe da Ana Clara. Que coincidência, não é? Coincidência nenhuma. Aquilo era armação. Ana Clara, minha filha, Sônia continuou. Eu sei que não mereço seu perdão, mas estou implorando. Deixa a gente voltar para a sua vida. Deixa a gente conhecer esse rapaz maravilhoso que está cuidando tão bem de você. Vocês largaram meu pai, Ana Clara disse, e havia raiva naquela voz.
Deixaram ele sozinho com um bilhete. Disseram para eu colocar ele num asilo. Nós estávamos desesperadas. Júlia falou pela primeira vez. A gente não tinha dinheiro. Não tinha como cuidar dele. A gente errou, mas foi por desespero. Mentira! Ana Clara cuspiu a palavra. Vocês foram embora porque não queriam o peso. Porque ele não servia mais para nada na cabeça de vocês. Ana Clara, não fala assim. Sônia fingiu estar magoada. A gente só quer uma chance de consertar as coisas. Eu olhei para minha mãe, que estava com um sorriso satisfeito. E ali eu entendi tudo. Entendi o plano. Ela tinha encontrado a família de Ana Clara, tinha manipulado elas, e agora estava usando isso para criar mais confusão, mais pressão. Vocês precisam sair daqui, eu disse. Todas vocês. Gabriel! Minha mãe me repreendeu. Que jeito é esse? São a família dela. Família não abandona, eu falei, olhando para Sônia e Júlia. Família não some na hora difícil e volta na hora que aparece dinheiro. Sônia ficou vermelha. Como você ousa? Eu ouso porque eu conheço gente como vocês, eu disse. Vocês não se importam com Ana Clara. Vocês não se importam com seu Joaquim. Vocês só querem ver o que conseguem tirar dessa situação. Isso não é verdade, Júlia protestou. Não é? Então me diz, vocês foram visitar seu Joaquim no hospital? Ligaram para ele quando souberam que estava mal? Perguntaram se ele precisava de alguma coisa? Silêncio. É o que eu pensei, eu disse. Agora saiam, antes que eu chame a polícia. Sônia olhou para minha mãe como se esperasse apoio. Minha mãe suspirou dramaticamente. Gabriel, você está sendo muito duro. Elas só querem se reconciliar com a filha. E a senhora? Eu me virei para minha mãe. Está fazendo o que exatamente? Manipulando pessoas, montando armações? A senhora não tem vergonha? Minha mãe ficou pálida. Nunca tinha falado com ela daquele jeito, na frente de estranhos. Nós vamos conversar depois, ela disse, levantando. Sônia, Júlia, vamos. Parece que não somos bem-vindas aqui. As três saíram, mas eu vi o olhar que Sônia deu para Ana Clara. Era um olhar calculista, frio. Elas não tinham desistido. Quando ficamos sozinhos, Ana Clara desmoronou. Sentou numa cadeira e começou a chorar compulsivamente, aquele choro de quem guardou muita dor. Eu não acredito que elas apareceram. Ela soluçava. Eu não acredito que sua mãe foi atrás delas. Ela está desesperada, eu disse, me ajoelhando na frente dela. Está fazendo de tudo para nos separar. E vai conseguir, Gabriel, ela gritou. Porque eu não aguento mais. Não aguento ser julgada, ser humilhada, ter que lidar com minha família falsa aparecendo do nada. Eu só quero viver em paz. E você vai viver em paz, comigo, longe dessas pessoas. Como? Ela me olhou com desespero. Como a gente vai ter paz se todo mundo está contra nós? Eu respirei fundo e tomei uma decisão que vinha amadurecendo há dias. Casa comigo, eu disse. Ana Clara arregalou os olhos. O quê? Casa comigo. Agora. A gente faz um casamento simples, só nós, seu pai, Dona Irene. A gente não precisa de aprovação de ninguém. A gente só precisa um do outro. Gabriel, você está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Eu te amo. Quero passar o resto da vida com você. Quero que seu pai venha morar na fazenda, numa casa que eu vou construir especialmente para ele, toda adaptada. Quero acordar todo dia ao seu lado. Quero construir uma família com você. Uma família de verdade, não essas falsas que a gente conhece. Ana Clara estava chorando, mas agora era um choro diferente. Mas e sua família? E a fazenda? E tudo que você tem? Eu tenho você. Isso é tudo que eu preciso. Ela me olhou por um longo momento e então, devagar, balançou a cabeça. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. Nos abraçamos ali, no meio do café vazio, e eu soube que tinha tomado a decisão certa. Não ia ser fácil, mas nada que vale a pena é fácil. Naquela noite, fomos juntos até a kitnet contar para seu Joaquim. Ele estava na cadeira de rodas, assistindo televisão quando chegamos. Pai, Ana Clara disse, se ajoelhando na frente dele. O Gabriel me pediu em casamento, e eu disse sim. Seu Joaquim ficou em silêncio por um momento.
Depois, começou a chorar. Eram lágrimas de felicidade, de alívio. Graças a Deus, ele disse, segurando a mão dela. Graças a Deus, minha filha encontrou um homem de verdade. Ele olhou para mim. Gabriel, eu não tenho nada para te oferecer. Não tenho dinheiro, não tenho terras, não tenho bens. Mas eu tenho uma filha que é meu maior tesouro. E eu tô te entregando ela porque eu sei que você vai cuidar bem dela. Eu segurei a mão dele também. Eu juro pela minha vida, seu Joaquim. Vou cuidar dela como ela merece. E do Senhor também. O Senhor vai morar com a gente, vai ter tudo o que precisa, vai ter a dignidade que sempre mereceu. Seu Joaquim acenou com a cabeça, emocionado demais para falar. Dona Irene, que tinha ouvido tudo da cozinha, apareceu com um bolo que tinha feito mais cedo. Então vamos comemorar, ela disse, também chorando. Meu Deus do céu, que alegria! Foi uma comemoração simples, com bolo caseiro e refrigerante, mas foi perfeita, porque estava ali a minha verdadeira família, Ana Clara, seu Joaquim e Dona Irene. Mas lá fora, a tempestade estava só começando, porque nos dias seguintes, Sônia e Júlia não desistiram. Elas voltaram. E o que elas fizeram foi tão baixo, tão cruel, que quase destruiu tudo que Ana Clara e eu tínhamos construído. Os dias seguintes ao pedido de casamento foram os mais felizes da minha vida. Ana Clara usava um anel simples que eu tinha comprado numa joalheria da cidade. Não era ostentoso, era delicado como ela. E toda vez que eu via aquele anel no dedo dela, meu coração disparava. Começamos a planejar o casamento. Seria algo pequeno, íntimo, só as pessoas que realmente importavam. Ela queria casar na capela da fazenda, com seu Joaquim ao lado dela, Dona Irene como madrinha e talvez meu pai, se ele aceitasse ir contra minha mãe. Mas então, Sônia e Júlia começaram a aparecer. Primeiro foi um encontro casual no supermercado, onde Sônia derramou lágrimas falsas pedindo uma chance. Depois, foi Júlia aparecendo no café com presentes baratos, dizendo que queria reconstruir a relação com a irmã. Ana Clara as dispensava educadamente, mas eu via o quanto aquilo a mexia. Elas são minha família, Gabriel, ela me disse uma noite. Por mais erradas que tenham sido, são meu sangue. Eu não sei se consigo simplesmente apagar elas da minha vida. Ana Clara, essas mulheres te abandonaram. Abandonaram seu pai. E só voltaram quando viram que você está comigo. Eu sei disso. Mas, e se elas mudaram? E se elas realmente se arrependeram? Eu queria gritar que não, que era tudo mentira, mas respeitei. Porque eu sabia que Ana Clara tinha um coração enorme, maior até do que deveria. Foi seu Joaquim quem tomou a decisão. Numa tarde, quando Sônia apareceu na kitnet pela terceira vez, ele estava lá. Ela tentou fazer aquela cena dramática de sempre, mas seu Joaquim levantou a mão, mandando ela calar. Você não é bem-vinda aqui, ele disse com aquela voz firme que eu já tinha aprendido a respeitar. Você me largou, Sônia. Quando eu mais precisei, você fugiu. Pegou suas coisas, pegou essa daí, ele apontou para Júlia, e deixou um bilhete frio como se eu fosse lixo. Joaquim, eu não terminei, ele interrompeu. Eu não ligo para mim. Eu já fiz as pazes com o que aconteceu. Mas minha filha? Minha filha chorou tanto, sofreu tanto, carregou tanto peso sozinha que eu tive medo de ela desmoronar. E agora que ela finalmente encontrou felicidade, vocês aparecem? Não, vocês não vão estragar isso. Nós só queremos fazer parte da vida dela de novo, Júlia disse falsamente magoada. Vocês querem fazer parte do dinheiro dele, seu Joaquim apontou para mim. Eu não sou idiota. Eu sei o que vocês são. Sônia ficou vermelha de raiva. Você não pode nos impedir de ver nossa filha e irmã. Posso sim, e vou. Agora saiam. E não voltem. Elas saíram furiosas, mas eu vi nos olhos delas que não tinham desistido. E eu estava certo. 3 dias depois, numa quinta-feira, eu estava na fazenda quando recebi uma ligação de Ana Clara. Ela estava chorando tanto que mal conseguia falar. Gabriel, eu preciso de você aqui, no café, agora. Larguei tudo e fui. Quando cheguei, o café estava vazio, fechado no meio da tarde. A porta estava trancada por dentro. Bati. Ana Clara, sou eu. Ela abriu, o rosto inchado de tanto chorar. Me puxou para dentro e trancou de novo. O que aconteceu? Ela me entregou um papel.
Era uma carta de demissão, do dono da rede, Arnaldo. Prezada Ana Clara, lamento informar que, devido a reestruturações na empresa, sua posição de gerente foi extinta. Agradecemos seus serviços e oferecemos uma indenização de 3 meses de salário. Atenciosamente, Arnaldo Ferreira. Ele me demitiu. Ela disse, a voz trêmula. Ele disse que foi decisão da diretoria, mas eu sei que foi pressão da sua família. Eu sei, Gabriel. Eu senti raiva queimar nas minhas veias. Eu vou falar com ele. Vou fazer ele te recontratar. Não adianta, ela disse cansada. Eu não quero trabalhar num lugar onde sou demitida por pressão, onde meu trabalho não vale nada perto do sobrenome de alguém. Ela se sentou numa cadeira derrotada. Talvez sua mãe tenha razão, Gabriel. Talvez eu só traga problema para você. Não fala isso, não você também. Mas é verdade, olha o que está acontecendo. Eu perdi meu emprego, sua família te odeia, minha família falsa apareceu, e tudo por quê? Porque a gente se ama? Eu me ajoelhei na frente dela. Sim, e sabe de uma coisa? Vale a pena. Cada segundo, cada lágrima, cada dificuldade, vale a pena porque no final do dia, eu tenho você. E isso é mais do que muita gente tem na vida inteira. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos. Eu te amo tanto que tenho medo. Tenho medo de não ser forte o suficiente para aguentar tudo isso. Você não precisa aguentar sozinha. A gente aguenta junto. Naquele momento, bateram na porta. Forte, insistente. Ana Clara se assustou. Não abre, ela disse. Mas a voz do outro lado era conhecida. Ana Clara, sou eu, sua mãe? Abre essa porta. E então uma segunda voz. Ana Clara, é urgente. É sobre seu pai. Meu sangue gelou. Ana Clara correu até a porta e abriu. Do lado de fora estavam Sônia, Júlia e minha mãe. Todas com expressões dramáticas. O que vocês querem? Perguntei, já perdendo a paciência. Seu Joaquim passou mal de novo, Sônia disse, chorando. Dona Irene ligou para a Júlia. Ele está na kitnet, ela não consegue chamar a ambulância. Ana Clara ficou branca. Meu pai, ela correu para pegar a bolsa. Eu segurei seu braço. Espera, isso pode ser mentira. E se não for? Ela me olhou desesperada. E se meu pai estiver realmente precisando de mim? Eu liguei para Dona Irene. Ela atendeu no primeiro toque. Alô, Gabriel. Dona Irene, seu Joaquim está bem? Está sim, querido. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ana Clara ouviu, e a raiva que tomou conta dela foi algo que eu nunca tinha visto. Ela se virou para as 3 mulheres. Vocês mentiram, ela disse, a voz baixa, mas perigosa. Vocês usaram meu pai, a saúde do meu pai, para me manipular. Nós só queríamos chamar sua atenção. Júlia tentou justificar. Você não nos dá chance de falar. Chance de falar o quê? Ana Clara gritou, e eu vi anos de dor saindo dela. Chance de pedir dinheiro? Chance de se aproveitar da minha vida? Vocês são nojentas, as 2. Ana Clara, não fala assim com sua mãe. Sônia fingiu indignação. Você não é minha mãe. Ana Clara gritou ainda mais alto. Mãe não abandona filho. Mãe não deixa marido doente jogado. Mãe não volta só porque tem dinheiro envolvido. Ela se virou para minha mãe. E a senhora? A senhora que tanto preza família, valores, educação, juntando com essas 2 para me derrubar? Para separar seu filho de quem ele ama? Que tipo de mãe faz isso? Minha mãe ficou sem palavras pela primeira vez desde que eu a conhecia. Eu tentei, ela murmurou. Tentei fazer você desistir pelo bem dele. O bem dele? Ana Clara riu sem humor. O bem dele é estar com quem ele ama, não com quem a senhora escolhe. Mas a senhora nunca entendeu isso, né? Porque para a senhora, amor não importa. Só importa status, dinheiro, aparência. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas. Quero todas vocês longe de mim, longe do meu pai e longe do Gabriel. Porque se vocês realmente amassem ele, vocês queriam ver ele feliz. E ele é feliz comigo. Sônia deu um último golpe baixo. Você vai se arrepender. Quando ele te largar, quando você perceber que não passa de uma aventura para ele, você vai querer voltar para sua família. Mas vai ser tarde demais. Ana Clara olhou para mim e então para ela. Ele não vai me largar, porque o que a gente tem é verdade.
E verdade não se joga fora. As 3 saíram, finalmente derrotadas. Ou pelo menos eu pensei que estivessem, porque o pior ainda estava por vir. Depois daquela confrontação no café, as coisas ficaram quietas. Quietas demais. E isso me deixou preocupado. Eu conhecia minha mãe, conhecia Sônia e Júlia pelo pouco que tinha visto delas. Mulheres assim não desistem facilmente. Ana Clara estava desempregada, mas não estava parada. Ela começou a procurar emprego em outras cidades, mandou currículos, fez entrevistas online. Mas era difícil, o mercado estava complicado e ela tinha uma rotina pesada cuidando do pai. Talvez seja a hora de eu aceitar sua ajuda de verdade, ela me disse uma noite na kitnet. Talvez seja a hora de eu parar de ter tanto orgulho. Não é orgulho, Ana Clara, é dignidade. E eu admiro isso em você, mas eu também quero ajudar. Deixa eu sustentar você e seu pai até você encontrar algo novo. Ou então a gente adianta o casamento e... Não, ela interrompeu. Eu não quero casar contigo enquanto estiver desempregada, dependendo de você. Eu quero entrar nesse casamento de cabeça erguida, trabalhando, contribuindo. Entende? Eu entendia. E amava ela ainda mais por isso. Passaram 2 semanas. Nesse meio tempo, consegui convencer meu pai a almoçar comigo, longe da minha mãe. A gente foi num restaurante simples na estrada, o tipo de lugar que ele gostava. Pai, eu preciso te contar uma coisa, eu disse. Eu vou casar com Ana Clara, com ou sem a bênção da família. E eu queria muito que o senhor estivesse lá. Meu pai ficou em silêncio, tomando o café dele, pensativo. Sua mãe não vai aceitar isso. Eu sei. Mas e o senhor? O senhor aceita? Ele me olhou fundo nos olhos. Filho, eu já te disse, eu nunca te vi tão feliz. E no fim do dia, é isso que importa. Se você ama essa menina, se ela te faz bem, então você tem minha bênção. Eu senti um nó na garganta. Obrigado, pai. Mas, ele continuou, você precisa estar preparado para as consequências. Sua mãe pode te deserdar, pode cortar seu acesso à fazenda, pode fazer coisas que você nem imagina. Eu aceito as consequências, eu disse, firme. Então tá bom, eu vou estar no seu casamento e vou entregar as chaves da fazenda para você, porque você provou que é homem de verdade. Voltei para casa mais leve, mais confiante. Contei para Ana Clara sobre a conversa com meu pai e ela chorou de emoção. Pelo menos um dos seus pais te apoia, ela disse. É mais do que muita gente tem. Mas então, numa manhã de sábado, tudo desmoronou. Eu tinha ido à cidade fazer umas compras quando meu celular tocou. Era a Dona Irene, chorando. Gabriel, graças a Deus você atendeu? Dona Irene, o que foi? É a Ana Clara. Ela saiu de casa de manhã cedo, disse que ia resolver uma coisa, mas voltou chorando, destruída. Ela trancou no quarto, não quer falar com ninguém, nem com o pai. Eu já vou aí. Dirigi em disparada. Quando cheguei na kitnet, seu Joaquim estava na sala, preocupado, e Dona Irene andava de um lado para o outro. Ela está no quarto desde as 8 da manhã, seu Joaquim me contou. Não come, não bebe água, só chora. Bati na porta do quarto. Ana Clara, sou eu. Abre a porta, por favor. Silêncio. Ana Clara, eu não vou embora. Vou ficar aqui até você abrir. Depois de longos minutos, ouvi o barulho da chave girando. A porta se abriu. Ana Clara estava irreconhecível. Olhos vermelhos e inchados, rosto pálido, tremendo. O que aconteceu? Perguntei entrando no quarto e fechando a porta atrás de mim. Ela me entregou um envelope. Dentro tinha dinheiro, muito dinheiro. E um bilhete. Reconheci a letra da minha mãe imediatamente. Ana Clara, sei que você é uma moça inteligente. Sabe que esse relacionamento com meu filho não tem futuro. Ele vai herdar um império, vai ter responsabilidades que você nunca vai entender. Estou te oferecendo este valor, 200 mil, para você encerrar esse relacionamento e sair da vida dele. Use para recomeçar em outra cidade, para cuidar do seu pai, para fazer o que quiser. Mas deixe meu filho em paz. Se você realmente ama ele, vai querer o melhor para ele. E o melhor não é você. Helena Andrade. Eu senti uma fúria que nunca tinha sentido na vida. Minha mãe te ofereceu dinheiro para me deixar? Ana Clara estava chorando silenciosamente.
Ela foi na minha casa de manhã cedo. Dona Irene ainda não tinha chegado. Eu atendi achando que fosse você. Ela entrou, colocou o envelope na mesa e disse aquilo tudo. Disse que eu estava destruindo sua vida, que você ia perder tudo por minha causa, que eu era egoísta por não te deixar ir. E você acreditou nela? Não, ela gritou. Eu não acreditei. Eu mandei ela embora. Disse que amor não se compra. Mas então? Então o quê? Então eu olhei para o dinheiro. Olhei e pensei em tudo que eu poderia fazer com aquilo. Um tratamento melhor para meu pai, uma casa decente, terminar minha faculdade sem passar aperto. E eu percebi o quanto minha vida é difícil, o quanto seria mais fácil para você estar com alguém que não trouxesse todos esses problemas. Eu segurei o rosto dela com as duas mãos. Para de pensar assim. Para de achar que você é um problema. Mas eu sou, ela soluçou. Eu não tenho nada, Gabriel. Não tenho dinheiro, não tenho família, não tenho nada para te oferecer. Você tem você. E isso é tudo que eu quero. Ela olhou para o envelope. Eu peguei o dinheiro, ela confessou, e meu coração apertou. Mas não para ficar com ele. Peguei para pagar você de volta. Para pagar tudo que você gastou com meu pai no hospital, os remédios, a fisioterapia. Eu não quero te dever nada. Não quero que você ou sua família achem que eu fiquei com você por interesse. Ana Clara, eu terminei com você, ela disse, e as palavras me acertaram como um soco. Por mensagem, mandei há 1 hora. Disse que não consigo mais, que é melhor para os dois. Eu peguei meu celular. Realmente tinha uma mensagem dela. Gabriel, eu não consigo mais. Isso está sendo grande demais, difícil demais. Você merece alguém que não traga tantos problemas para a sua vida. Me perdoa. Eu te amo, mas eu te amo demais para te fazer sofrer mais. Adeus. Eu olhei para ela. Você mandou isso, mas está aqui chorando. Você mandou isso, mas não quer. Então por que mandou? Porque é o certo. Ela gritou. Porque sua mãe tem razão. Eu nunca vou ser aceita. Nunca vou ser boa o suficiente. Para ela não, mas para mim você é tudo. Eu peguei o envelope com dinheiro e rasguei na frente dela. Rasguei cada nota, uma por uma, deixando cair no chão. Isso aqui não vale nada. Não vale um segundo com você. Não vale um sorriso seu, uma conversa, um olhar. Então pode jogar fora, pode devolver, pode fazer o que quiser, porque eu não quero dinheiro da minha mãe. Eu quero você. Ana Clara desmoronou. Caiu de joelhos no chão, chorando tanto que o corpo dela sacudia inteiro. Eu a peguei no colo, sentei com ela no chão e ficamos ali, abraçados, chorando juntos. Eu não sei se eu sou forte o suficiente, ela sussurrou. Você não precisa ser. Porque agora a gente é forte junto. Passamos horas ali. Quando finalmente saímos do quarto, seu Joaquim e Dona Irene estavam esperando, preocupados. Tá tudo bem? Seu Joaquim perguntou. Vai ficar, eu respondi. Mas eu sabia que tinha que resolver aquilo de uma vez por todas. Tinha que fazer uma escolha definitiva, e eu fiz. No dia seguinte à cena do dinheiro, eu fiz algo que vinha pensando havia semanas. Marquei uma reunião na fazenda com minha mãe e meu pai. Era hora de colocar todas as cartas na mesa. Minha mãe chegou pontual, com aquela cara de quem já tinha ganhado. Meu pai chegou logo depois, sério. Gabriel, espero que você tenha tomado juízo. Minha mãe começou antes mesmo de sentar. Aquela menina aceitou o dinheiro, não aceitou? Isso prova que... Ela não aceitou. Eu interrompi. Ela pegou para me pagar de volta e depois mandou devolver. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Respirei fundo. Eu vim aqui anunciar que vou casar com Ana Clara, no mês que vem. E vocês estão convidados, mas se não quiserem ir, eu vou entender. Gabriel, você não pode. Minha mãe começou. Eu posso sim. Sou maior de idade, sei o que quero, e o que eu quero é ela. Agora, tem mais uma coisa. Eu vou renunciar à herança da fazenda. Silêncio total. O quê? Meu pai disse, incrédulo. Eu não quero nada que venha com a condição de eu abrir mão do amor da minha vida. Então podem ficar com tudo. Eu vou recomeçar do zero se for preciso. Vou trabalhar, vou construir meu próprio patrimônio, mas vou fazer isso com Ana Clara ao meu lado. Minha mãe ficou pálida. Você enlouqueceu. Enlouqueceu por causa dessa
Cuidado com a próxima palavra que vai sair da sua boca, eu avisei, minha voz cortante. Porque se você desrespeitar ela de novo, você perde o filho, para sempre. Meu pai se levantou. Ninguém vai renunciar a nada. Ele disse, firme. Gabriel, você é meu filho. Essa fazenda vai ser sua, com ou sem a aprovação de sua mãe. Porque você provou que é homem de caráter, que escolhe o amor ao invés do dinheiro. E isso é raro. Fernando, minha mãe protestou. Helena, chega, meu pai falou. E havia uma dureza na voz dele que eu nunca tinha ouvido. Chega de manipular, de oferecer dinheiro, de criar intrigas. Nosso filho encontrou alguém que o faz feliz. E nós, como pais, deveríamos estar comemorando, não destruindo. Mas ela não é o quê? Rica? Da nossa classe social? E daí? Meu pai estava elevando a voz agora. Eu me casei contigo porque nossos pais quiseram. E você sabe o que eu sinto por você? Respeito, parceria. Mas amor? Amor verdadeiro, daquele que te faz acordar feliz todo dia? Isso eu nunca tive. Minha mãe ficou chocada, eu também. E eu não vou deixar meu filho perder a chance de ter o que eu nunca tive. Então você tem duas opções, Helena. Ou você aceita essa moça na família e aprende a respeitá-la, ou você fica sozinha nas suas convenções enquanto a vida passa. Meu pai pegou um envelope da pasta que tinha trazido. Gabriel, essas são as chaves da fazenda. E os documentos transferindo metade da propriedade para seu nome. Você merece. E Ana Clara vai ser bem-vinda aqui, sempre. Eu fiquei sem palavras. Meu pai me abraçou, forte, como não fazia desde que eu era criança. Obrigado, pai. Minha mãe saiu sem dizer nada. E eu soube que ela precisaria de tempo, talvez muito tempo. Mas estava tudo bem, porque eu tinha tomado minha decisão. Fui até Ana Clara com as novidades. Ela estava empacotando coisas na kitnet. O que você está fazendo? Perguntei confuso. Me preparando para voltar para minha cidade, ela disse, sem me olhar. Arrumei um emprego lá, não paga muito, mas... Não vai não. Gabriel, a gente conversou. Você mandou uma mensagem terminando. Eu nunca aceitei. Então, tecnicamente, a gente ainda está junto. Ela finalmente me olhou. Você é teimoso demais. E você desiste fácil demais, respondi com um sorriso. Ana Clara, casa comigo, agora, hoje, amanhã, não importa quando. Só diz sim de novo. Gabriel, meu pai me deu metade da fazenda. Ele quer você lá. Ele te respeita. E minha mãe? Bom, minha mãe vai ter que aprender. Mas mesmo que ela não aprenda, mesmo que o mundo inteiro seja contra, eu escolho você. Sempre. Ana Clara começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Sim, ela disse. Sim, eu caso com você. E ali, no meio daquela kitnet pequena, com caixas espalhadas e futuro incerto, eu a beijei. Beijei como se fosse a primeira e a última vez. Beijei com todo o amor que eu tinha dentro de mim. 2 semanas depois, eu estava na rodoviária. Ana Clara tinha insistido em fazer uma viagem rápida à cidade natal para resolver umas coisas. Ela ia voltar no mesmo dia, mas eu não aguentei esperar em casa. Fui buscá-la com meu pai. Quando o ônibus chegou, eu vi ela descer com seu Joaquim e meu coração disparou. Mas então eu reparei em mais gente descendo atrás deles. Dona Irene e 3 pessoas que eu não conhecia, mas que Ana Clara tinha me mostrado em fotos antigas. Tios dela, tios que tinham ajudado a criá-la quando era pequena, antes da família se desestruturar. Ela tinha ido até lá para convidá-los pessoalmente para o casamento. Gabriel? Ela correu até mim sorrindo. Esses são meu tio Mário, minha tia Regina e minha prima Carla. Família de verdade. Cumprimentei todos com um sorriso no rosto. Família de verdade. Isso era tudo que importava. Mas foi quando estávamos saindo da rodoviária que vi minha mãe. Ela estava ali, encostada no carro dela, nos esperando. Meu corpo inteiro ficou tenso. Ana Clara segurou minha mão. Calma, ela sussurrou. Minha mãe se aproximou devagar. Estava diferente. Sem a postura altiva de sempre, sem o olhar julgador. Ela parecia pequena. Gabriel, ela disse a voz baixa. Ana Clara,
eu preciso falar com vocês. Mãe, se veio aqui para... Vim pedir desculpas. Ela me interrompeu, e havia lágrimas nos olhos dela. Pedir desculpas de verdade. Ana Clara ficou surpresa. Eu passei as últimas semanas pensando no que seu pai disse. Minha mãe continuou, olhando para mim, sobre como ele nunca teve amor verdadeiro. E aquilo me destruiu, Gabriel. Me destruiu porque era verdade. Nosso casamento sempre foi um acordo, uma conveniência. Ela olhou para Ana Clara. E quando eu vi você e meu filho juntos, eu tive inveja. Inveja de algo que eu nunca tive e que estava na minha frente. E ao invés de me alegrar por ele, eu quis destruir. Porque se eu não podia ter, por que ele poderia? Minha mãe começou a chorar. Mas eu estava errada, tão errada. E eu só espero que vocês possam me perdoar um dia. Não agora. Eu sei que não mereço agora. Mas um dia. Ana Clara se aproximou. Ela olhou para minha mãe por um longo momento e então fez algo que me surpreendeu. Ela a abraçou. Dona Helena, eu não quero tirar seu filho de você, Ana Clara disse, também chorando. Eu só quero amá-lo. E se a senhora me der uma chance, eu prometo que vou cuidar bem dele e vou respeitar a senhora sempre. Minha mãe soluçou no abraço dela. Você é forte demais para mim, ela disse. Forte demais e boa demais. Meu filho tem sorte. Foi um momento que nunca vou esquecer. Ali, naquela rodoviária suja e barulhenta, minha família começou a se reconstruir. O casamento foi marcado para um mês depois, na capela da fazenda, como Ana Clara queria. Foram 3 semanas de preparativos intensos. Eu supervisionei a reforma da casa de seu Joaquim na fazenda, uma casa linda, toda adaptada, com rampa, banheiro especial, quartos no térreo. Contratei uma enfermeira particular para estar disponível 24 horas. Trouxe os melhores fisioterapeutas da região. Ana Clara conseguiu um emprego novo, como coordenadora administrativa numa empresa de agronegócio. Eram só 20 horas semanais, o que permitia a ela estudar e cuidar do pai. Mas era digno, era dela. E finalmente chegou o dia. Um sábado lindo de sol, céu azul sem uma nuvem. A capela da fazenda estava decorada com flores do campo, simples, mas linda. Tinha umas 50 pessoas. Os funcionários da fazenda, Dona Irene, os tios de Ana Clara, meus primos, alguns amigos verdadeiros. E lá na frente, ao meu lado, estava meu pai como padrinho. E na terceira fileira, minha mãe. Ela tinha vindo. Não estava sorrindo muito, mas estava ali. E isso já era um começo. A música começou. Meu coração disparou. E então ela apareceu. Ana Clara entrava na capela com seu Joaquim. Ele estava na cadeira de rodas, mas de terno novo, gravata, cabelo penteado, sorriso enorme no rosto. Ele a empurrava ele mesmo, devagar, e ela segurava a mão dele por cima do ombro. Ela estava linda. Um vestido simples, branco, sem luxos desnecessários, mas que brilhava nela como se fosse feito de luz. O cabelo solto, com flores naturais, o sorriso mais lindo que eu já tinha visto. Quando chegaram na frente, seu Joaquim segurou a mão dela e a colocou na minha. Cuida bem dela, rapaz, ele disse chorando. Ela é meu tesouro. Vou cuidar como se fosse minha vida, eu prometi. A cerimônia foi simples, emocionante. Quando o padre perguntou se eu aceitava Ana Clara como esposa, eu respondi tão alto que todo mundo riu. Aceito. Aceito hoje, amanhã e sempre. E quando ele perguntou a ela, Ana Clara olhou fundo nos meus olhos e disse: eu aceito. Com todo o meu coração eu aceito. Nos beijamos e foi como se o mundo inteiro parasse. Só existia eu e ela, para sempre. A festa foi na varanda da fazenda. Churrasco, música sertaneja ao vivo, dança, risadas. Seu Joaquim foi o rei da festa, contando histórias antigas, fazendo todo mundo rir. Minha mãe conversou com ele por quase 1 hora, e quando saíram, eu vi respeito nos olhos dela. Seu pai é um homem sábio, ela me disse depois. Ele me fez enxergar muita coisa. O que ele disse? Que dignidade não tem preço, e que pessoas com dinheiro esquecem disso, mas pessoas que lutam todo dia para sobreviver nunca esquecem. Dançamos até tarde. Eu e Ana Clara, agora Ana Clara Andrade, rodamos na pista improvisada enquanto todo mundo cantava junto.
Quando finalmente ficamos sozinhos, já era madrugada. Feliz? Eu perguntei, abraçando ela por trás enquanto olhávamos as estrelas. Mais feliz do que eu achei que poderia ser um dia, ela respondeu. Você sabe o que é engraçado? Quando minha mãe e minha irmã me abandonaram com meu pai, eu pensei que minha vida tinha acabado. Pensei que nunca mais ia ser feliz. E agora? Agora eu sei que aquilo não foi um fim. Foi um começo. Porque se elas não tivessem feito aquilo, eu não teria vindo para cá. Não teria conhecido você. Não estaria vivendo esse sonho. Ela se virou para me olhar. Obrigada por não desistir de mim. Por lutar quando eu estava fraca demais para lutar. Eu que agradeço por existir, eu disse. Por me mostrar o que é amor verdadeiro. Os anos que se seguiram foram os mais felizes da minha vida. Ana Clara se formou em administração com louvor, passou a gerenciar parte dos negócios da fazenda e foi dela a ideia que mudou tudo. Gabriel, ela disse um dia, sentada comigo na varanda, caderno aberto, óculos na ponta do nariz, eu quero abrir meu próprio café. Outro café aroma? Brinquei. Ela riu. Não, melhor. Um lugar que seja refúgio para gente que já sofreu. Gente que ninguém quer empregar. Ex-presidiário, mãe solo, pessoa com deficiência. Gente que a sociedade joga num canto. Eu quero dar oportunidade. Quero ser para eles o que ninguém foi para mim. Eu olhei para aquela mulher e pensei, como foi que eu tive tanta sorte? Começamos com um café pequeno na cidade, numa esquina simples. O nome? Café Raízes. Porque, segundo ela, a gente só cresce direito quando cura as raízes. Eu entrei com o dinheiro, ela com o talento, mas quem mandava ali era Ana Clara. Eu era só o marido orgulhoso que às vezes aparecia para tomar um pingado e observar a patroa em ação. No primeiro mês, quase fechamos. No segundo, já começamos a empatar. No terceiro, um jornal local fez uma matéria sobre a gerente que um dia foi humilhada e agora dá emprego para quem ninguém quer. A fila de clientes começou a aumentar. Um ano depois, abrimos a segunda unidade, depois a terceira. Quando percebi, Ana Clara já não era mais a gerente do café da cidade. Ela era dona de uma pequena rede de cafeterias, respeitada, admirada, chamada para dar palestras sobre empreendedorismo e inclusão. E o mais lindo de tudo, cada funcionário tinha uma história difícil. Tinha a Camila, que saiu de um relacionamento abusivo. O João, que tinha perdido tudo com vício e estava recomeçando. O Ricardo, cadeirante, que ninguém queria contratar, até conhecer Ana Clara. Eu só tô devolvendo para o mundo um pouco do que Deus fez por mim, ela dizia. Ele colocou você, seu Joaquim, Dona Irene, seu pai. Agora é minha vez de ser ponte para alguém. Na fazenda, a vida também se transformou. A casa adaptada de seu Joaquim ficou pronta poucos meses depois do casamento. Rampa larga, banheiro com barras de apoio, portas mais largas, quarto arejado só para ele. Quando o trouxemos para morar lá, ele chorou. Eu nunca imaginei ter uma casa assim, ele disse emocionado. Passei a vida inteira morando no fundo de fazenda dos outros. E agora? Isso aqui tudo é da minha família. O tempo foi passando e mesmo com as limitações, ele recuperou a alegria de viver. Todas as manhãs, às 6 em ponto, estava na varanda tomando café, chamando os peões pelo nome, dando palpite no manejo do gado como se fosse capataz. E então, alguns anos depois, veio nosso primeiro milagre, nossa filha. Ana Clara descobriu a gravidez e quase caiu para trás. Gabriel, eu tô grávida. Eu sentei na cama, rindo feito bobo. Eu vou ser pai? Você vai ser pai. E você... Eu vou ser mãe, seu bobo. Ela riu, chorando. Quando nossa menina nasceu, colocamos o nome que tinha que ser Helena. Não foi por acaso. No começo, minha mãe estranhou. Tem certeza que quer dar meu nome para sua filha? Depois de tudo, Ana Clara respondeu com a calma de quem já tinha entendido muita coisa nessa vida. Quero, porque eu escolho lembrar da senhora não pelo pior que já fez, mas pelo melhor que ainda pode ser. 2 anos depois, veio o segundo presente, um menino. Seu Joaquim quase teve outro AVC de tanta emoção. Agora sim eu vou ensinar alguém a andar a cavalo direito, ele dizia.
Batizamos de Joaquim em homenagem ao avô. E aí veio uma das imagens mais bonitas que eu já vi na vida. Mandamos adaptar uma espécie de charrete baixa, com suporte para cadeira de rodas. Prendemos num cavalo manso, treinado só para isso. Nos fins de tarde, era sempre a mesma cena. Seu Joaquim na cadeira, preso com segurança, Joaquinzinho sentado no colo dele, Helena do lado segurando na borda e um dos peões conduzindo o cavalo devagar pelo pasto. Segura firme na rédea, menino, seu Joaquim instruía. Cavalo sente medo. Se você tiver medo, ele sente. Se você tiver coragem, ele sente também. Igual a gente, vô, Helena perguntava. Igualzinho, minha neta, igual gente. Aquele homem que um dia foi abandonado como peso, agora era o centro da família. O professor dos netos, o conselheiro dos peões, o orgulho da fazenda. E minha mãe. A mudança dela não foi da noite para o dia. Não existe milagre relâmpago em coração endurecido. Mas aos poucos, muito aos poucos, Dona Helena foi sendo transformada. Ela começou aparecendo na fazenda só para ver as crianças. Levava presente e ficava uma horinha, ia embora. Depois começou a ficar para o almoço. Um dia, se pegou rindo das histórias de seu Joaquim. Noutro, foi no Café Raízes e comprou café para todo mundo, discretamente. Mas o pedido de perdão de verdade veio anos depois. Era noite. As crianças já tinham dormido. Eu estava na varanda, olhando as estrelas, quando ela apareceu. Parecia menor, mais frágil. "Posso sentar?" perguntou. "Claro, mãe." Ficamos em silêncio um tempo, até que ela falou: "Eu fui uma péssima pessoa com você. E pior ainda com a Ana Clara. A senhora já pediu desculpa." "Não como eu devia." Ela me interrompeu. "Gabriel, eu tentei comprar o amor do meu filho. Tentei comprar a paz com dinheiro. Tentei controlar tua vida porque a minha sempre foi controlada pelos outros. E quando você resolveu viver por conta própria, eu entrei em pânico." Ela respirou fundo, enxugou uma lágrima. "Eu tive inveja da Ana Clara, da coragem, da força, da fé dela. E ao invés de aprender com isso, eu ataquei. Ofereci dinheiro para ela ir embora. Quis te ver infeliz se não fosse do meu jeito. Isso não é amor. Isso é egoísmo. Você pode me perdoar?" Eu fiquei em silêncio um tempo. Não porque não perdoava, mas porque aquela era a mesma mulher que um dia tinha chamado a mulher da minha vida de interesseira, de ninguém. E ver ela ali, quebrada, pedia respeito. "Eu te perdoo, mãe", respondi. Sempre perdoei. Mas quem você realmente precisa pedir perdão é a Ana Clara. Ela assentiu, como quem já sabia. No dia seguinte, antes do almoço, foi até a cozinha, onde Ana Clara ajudava Dona Lourdes. "Ana Clara, posso falar com você?" Ela perguntou com a voz baixa. "Pode, Dona Helena." Ana Clara respondeu, enxugando as mãos no avental. Minha mãe começou a chorar antes mesmo de falar. E não era choro de cena, eu conhecia. Era choro de quem tinha sido confrontada com a própria verdade. "Eu fui cruel com você. Te humilhei no trabalho, te chamei de interesseira, tentei comprar seu silêncio, tentei comprar sua ausência. Fiz tudo o que uma sogra não deveria fazer. E mesmo assim, você nunca virou o Gabriel contra mim, nunca colocou meus netos contra mim. Pelo contrário, você deu meu nome para sua filha. Eu não mereço isso, mas eu tô aqui pedindo perdão, do fundo da minha alma." Ana Clara ficou em silêncio. Depois, se aproximou e segurou as mãos da minha mãe. "Eu não vou mentir", ela disse. "A senhora me feriu, muito. Por muito tempo eu tive medo de ouvir seu nome, mas se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai foi que segurar mágoa é prisão, e eu já fui prisioneira de muita coisa nessa vida. Não quero ser de ressentimento também." Ana Clara respirou fundo. "Eu te perdoo, Dona Helena. Não porque foi pouco o que a senhora fez, mas porque é grande demais o Deus que eu sirvo, e porque eu resolvi escolher paz." As duas se abraçaram. E esse foi o dia em que eu vi, com os meus próprios olhos, duas mulheres fortes se perdoando de verdade. Depois disso, minha mãe virou presença constante. Não virou outra pessoa da água para o vinho, mas virou melhor. Mais humana, mais simples. De vez em quando, Ana Clara e ela discutiam, é claro. Família real é assim. Mas agora havia respeito, havia amor, havia escolha diária de ficar. Quanto à família da Ana Clara, Sônia e Júlia,
Elas tentaram voltar mais uma vez, anos depois, quando souberam do sucesso do Café Raízes. Mandaram mensagem, apareceram na cidade, choraram, fizeram drama. Dessa vez, Ana Clara não tremeu. Eu desejo que vocês sejam felizes, ela disse, firme. Mas longe de mim e do meu pai, perdão eu dou. Convivência eu escolho, e eu escolho não ter. E foi isso. Às vezes, amor também é saber fechar portas que machucam. Hoje, enquanto eu te conto essa história, estou na mesma varanda onde um dia pedi Ana Clara em namoro, olhando meus filhos correndo pelo terreiro com os cachorros atrás, ouvindo a risada de seu Joaquim lá no curral, ensinando Helena a ler o olhar do cavalo e vendo Ana Clara chegar da cidade, cansada mas sorrindo, depois de visitar a 8ª unidade do Café Raízes. Sim, 8 unidades, e ela ainda sonha com mais. Ela encosta o carro, desce, olha para mim e sorri daquele jeito que até hoje faz meu coração esquecer que já passou dos 33 há tempo. E aí, fazendeiro? Ainda me escolheria de novo? Ela brinca. Hoje, amanhã e todos os dias da minha vida, respondo. 1000 vezes você. Se eu pudesse resumir tudo que vivi em uma frase, seria essa. Amor verdadeiro não é fácil. Não é conto de fadas, não é estrada reta, não é silêncio o tempo todo. É grito, é lágrima, é medo, é escolha difícil, é família contra, é conta atrasada, é hospital, é cansaço. Mas quando 2 pessoas decidem de verdade lutar juntas e não uma contra a outra, não tem dinheiro, não tem opinião alheia, não tem passado sujo, não tem família complicada que consiga separar. Se hoje você está ouvindo minha história com o coração apertado, talvez porque esteja vivendo um amor cheio de obstáculos, eu só posso te dizer isso. Não existe amor perfeito. Existe amor decidido. Eu decidi a Ana Clara, e ela me decidiu também. E é por isso que todos os dias, quando acordo e vejo ela ali do meu lado, eu sei, sem sombra de dúvida, eu fiz a melhor escolha da minha vida. Se você chegou até aqui, obrigado por dividir esse momento comigo. Me conta o que você achou dessa história. Você conhece alguém que já passou por algo parecido? Escreve nos comentários o que você está sentindo agora. Eu leio tudo com muito carinho.